Você está preparado para ouvir a história mais violenta do nosso país? Olá, eu sou a Mariane e, brincadeiras à parte, nesse vídeo você vai saber o que foi a Guerra de Canudos. Há pouco tempo saiu um vídeo aqui no canal falando da Belle Époque, um período que muitos veem como uma grande paz no mundo. Porém, se você assistiu aquele vídeo, sabe que essa é uma visão muito eurocêntrica, já que fora da Europa aconteceram muitos conflitos. E a Guerra de Canudos é um exemplo disso, uma guerra feia que marcou a nossa história. Quer dizer, todas as guerras são feias, mas ao decorrer do vídeo você vai entender o motivo dessa minha expressão. O Brasil, você querendo ou não, é um país com muita discriminação e separação de classes sociais. E em 1890 isso não era diferente. Tudo aconteceu em Arraial de Canudos, na Bahia. Uma comunidade que estava tentando fugir da seca e da miséria que aconteciam no sertão, formaram o Arraial de Canudos, com cerca de 25 mil pessoas. Alguns têm uma visão um tanto quanto distorcida da formação do Arraial de Canudos, dizendo que ela teve um caráter político, já que a proclamação da República tinha acontecido pouco tempo antes. Porém, apesar disso ter sido uma grande mudança para o nosso país, não foi isso que levou à criação dessa comunidade. Voltando no tempo, lá para as capitanias hereditárias, onde grandes porções de terra estavam na mão de poucos, que tinha o único objetivo de explorar os recursos brasileiros, na verdade, isso não mudou muito. Os grandes latifúndios sempre estiveram sob o domínio de poucos, que formavam a elite brasileira, que infelizmente tem grande poder econômico e político aqui no nosso país. Para essa classe dominante, a miséria não era ruim, já que conseguiam mão de obra bem mais barata que podia ser explorada, ou seja, pessoas desesperadas por alimento aceitavam qualquer trabalho. Mas muitos sertanejos, como eu disse, fugiram dessa miséria. Antônio Conselheiro era um homem religioso, porém mal visto pela Igreja Católica. Ele pregava a salvação e, com isso, tinha muitos fiéis que o seguiam pelo sertão. Ele passou por Pernambuco, Sergipe, reunindo cada vez mais pessoas que buscavam suas palavras e uma vida melhor. Assim, seguiram ele até a Bahia, onde se fixaram em Canudos e formaram a comunidade que eu mencionei antes, em 1896. Essa comunidade se fixou praticamente no meio do nada e não infringiram nenhuma lei quando a criaram. Essa pequena grande comunidade era quase perfeita. Antes, as muitas pessoas que passavam fome lá plantavam, tinham um rebanho que eram cuidado por todos e dividido entre todos, sem classes sociais, como acontecia no restante do Brasil. Mas adivinha, quem se irritou com isso? Sim, os grandes latifundiários, que perderam seus trabalhadores que eram pagos com migalhas. Sem falar que a Igreja Católica, que na época tinha líderes que também eram proprietários de muitas terras, também estavam irritados com os fiéis que abandonavam a igreja para se reunir à comunidade do Antônio Conselheiro, lá em Canudos. Ok, agora eu vou dizer uma coisa que para você pode ser um pouco difícil de escutar, mas infelizmente é a verdade. A regra é ditada pelo dinheiro. Tudo bem, eu não posso generalizar, mas em 1896, quem mandava no Brasil eram os ricos. Então, logo o governo da Bahia reuniu militares. Antes dos ataques acontecerem, eles tentavam criar um pretexto para tentar mostrar que a batalha seria para um bem maior. Por exemplo, apesar de ser uma comunidade autossustentável, algumas coisas eram comercializadas. Inclusive, precisavam de madeira para construir uma nova igreja. Então, compraram uma grande quantia de madeira em uma cidade próxima, Juazeiro.
e mesmo que já tivessem pago pelo produto, nunca foi entregue na comunidade. Sendo assim, Antônio Conselheiro disse que eles mesmos iriam buscar. Até aqui tudo bem, né? Eles compraram e pagaram. O mínimo que queriam era madeira. Porém, o que foi dito lá na cidade de Juazeiro era que Canudos faria um ataque. Era o pretexto perfeito para os militares e grandes fazendeiros da região atacarem o arraial de Canudos. Porém, esses sertanejos que tinham conhecido a fome e a miséria, mas que agora puderam vivenciar algo que poderia ser autossustentável e igualitário naquela comunidade, não iam ficar de braços cruzados vendo seu paraíso ser destruído por homens ricos. E além desses homens do campo, na comunidade também tinham alguns jagunços, que assim como a maioria, também seguiram Antônio Conselheiro. Só um parênteses aqui para te contextualizar melhor. Jagunço eram os famosos cangaceiros, homens armados, considerados violentos e até criminosos. Então, revidaram e venceram 2 ataques militares. O vice-presidente Manuel Vitorino, que na época estava ocupando a liderança do Brasil, envia mais militares para destruir o arraial de Canudos. Dessa vez, liderada pelo coronel Moreira César, que estava determinado a acabar com tudo, já que, para ele, os militares tinham sido humilhados quando perderam 2 batalhas para sertanejos que antes viviam na miséria. Além disso, outro ponto importante aqui é que, em um curto período de tempo, o Brasil tinha passado por muitas mudanças políticas. A monarquia, logo depois a república, com o primeiro presidente Deodoro da Fonseca, que era um militar. Em seguida, o também militar Floriano Peixoto, que inclusive ficou conhecido como Marechal de Ferro, por liderar o país com muita violência. Depois dele, o Prudente de Moraes, que era o presidente desse período histórico que estamos estudando. E por ser o primeiro presidente civil, ele era comparado com seus antecessores militares e recebia críticas de que sua falta de pulso firme fazia com que coisas acontecessem, tipo a derrota que tiveram lá em Arraial de Canudos. Moreira César então marcha com seus soldados para atacar o Arraial de Canudos. Porém, esse comandante sofria de epilepsia e a grande pressão que colocaram nele não ajudou e fez com que ele tivesse vários ataques no caminho. Então, mais uma vez, Arraial de Canudos vence e na batalha Moreira César é morto. As notícias dessa batalha chegaram na capital do Rio de Janeiro. Lembra que eu disse que muitos pensavam que o Arraial de Canudos era um movimento de resistência à República? Ou seja, que eles lutavam pela volta da monarquia? É claro que isso não era verdade. Eles lutavam contra a fome e a miséria. Porém, lá no Rio de Janeiro, não foi assim que a história chegou. Para a alta sociedade, que não estava naquela região, eles eram uma resistência perigosa à liberdade do país e deveriam ser eliminados. Sem falar de que o vice-presidente que tinha ordenado o terceiro ataque começou a ser criticado, dizendo que ele era fraco, por ainda não ter dado um fim a tudo aquilo. Então, foi enviado o ministro de guerra, o Marechal Bittencourt. Mas é claro que ele não recebeu ordens para resolver tudo de forma diplomática. Pelo contrário, foi usada a mais alta tecnologia militar da época e mais de 5.000 soldados para dizimar Canudos, que infelizmente teve seu fim no dia 5 de outubro de 1897. Não houve sobreviventes no Arraial de Canudos e, como você imagina, lá não morava apenas homens jovens, mas também idosos, mulheres, crianças. Infelizmente, nenhum escapou das baionetas e canhões. Antônio Conselheiro não tinha morrido na batalha, porque ele faleceu pouco tempo antes desse quarto ataque, por causa de uma doença. Mas, mesmo assim, o seu corpo não foi poupado. Os militares desenterraram e cortaram para exibirem como exemplo. O pior de tudo é que, por muitos anos, essa Batalha de Canudos não foi vista como uma opressão às pessoas pobres que conseguiram melhorar as suas vidas, mas diziam que era uma vitória
do governo contra fanáticos religiosos que queriam a volta da monarquia. Felizmente, apesar dessa visão distorcida, onde a elite é favorecida desse conflito, também surgiu um grande clássico da literatura brasileira, Os Sertões, de Euclides da Cunha. Acho que todo brasileiro deveria ler esse livro. Lá, além de mostrar a superação de pessoas que viviam em uma terra seca e inóspita, que se juntaram e criaram uma linda comunidade autossustentável, onde conseguiram fugir da miséria. Além disso, Euclides da Cunha retrata como esses sertanejos conseguiram vencer os militares, usando da esperteza que tinham da sua terra. Bom, deixa aqui nos comentários se você quer um vídeo só sobre essa obra, que além de mostrar de perto a verdadeira história, também sempre está presente nos principais vestibulares. Mas e aí, gostou do conteúdo? Então não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. E eu te vejo na próxima. Tchau!